sobre movimentos sociais. Esse é um assunto que tem no livro de vocês, no capítulo 15, ok? Em primeiro lugar, vamos saber um pouquinho o que na verdade são movimentos sociais, né? Qual o interesse, né, da população, do indivíduo, nesses movimentos sociais. Então são vários, né? Os movimentos sociais são feitos por nós, indivíduos, e cada grupo tem o seu interesse. Existem os interesses dentro dos movimentos sociais, são interesses comuns, né, de todos do grupo, mas existe também o interesse individual, né, dos movimentos sociais. E esses movimentos sociais, eles têm a finalidade, o objetivo de lutar pelos seus anseios, pelos seus desejos, pelo interesse da população no geral. Aqui o livro de vocês, ele traz um movimento social, né, que traz duas imagens que retrata em Brasília, né, os movimentos sociais, e Rio de Janeiro, mas que mesmo ocorrendo em lugares diferentes, mas o objetivo desse movimento é um só. Né, foi um movimento que ocorreu em 2013, principalmente devido ao aumento das tarifas, né, de passagem, de transportes urbanos. Então a população, os indivíduos foram à rua e lutar, né, contra, né, o poder, né, contra as instituições de poderes, para que não ocorresse esse aumento das tarifas urbanas. Então isso é uma luta, de fato, contra o governo. Então todos estariam lutando por um único objetivo, né? Ambos tinham os mesmos desejos, né, que era para diminuir a redução da tarifa de transporte público. Então os movimentos sociais são movimentos que ocorrem há muito tempo, se a gente for analisar o contexto da história, existe desde a Idade Antiga, né, os movimentos sociais. Então não é da agora do século XX nem do século XXI. Então são movimentos que já vêm acontecendo há muito tempo. E que esses movimentos, eles são movimentos assegurados pela Constituição, a Constituição Federal de 1988, né? Então, lá no artigo 5 da Constituição, né, ele está dando esse direito a nós, cidadão, ao indivíduo, a lutar pelos seus direitos, lutar por melhores condições, através dos movimentos sociais. Olha, por que surgem os movimentos sociais? Né? Como eu já falei para vocês, surge com um determinado objetivo. A luta dos movimentos sociais, quando ela surge para atender determinados objetivos do indivíduo. Então, ou seja, e essas lutas, ela tem vários interesses. Olha, por que as pessoas se unem e resolvem lutar? Porque tem interesse em comum. E elas resolvem lutar por quê? Para lutar pelo seu direito, para satisfazer os seus interesse ou interesse da população, de um grupo no geral, de um todo ou individual. Tá bom? Olha, como isso aqui tem no livro de vocês podem ler depois. Isso aqui são exemplos, né, lá do movimento de 2013, que eu não vou ficar lendo para não perder muito tempo, mas que vocês podem pegar o livro de vocês no capítulo 15 e ler para vocês fazerem essa análise desse movimento, qual o interesse que estava por trás. Tá? Então, olha, eu vou só fazer um comentário no geral. Então, olha, tomando as ruas em 2013, olha, resgataram toda qualquer perspectiva da técnica ser das tarifas e da gestão de transporte. Ou seja, que procurasse restringir o seu atendimento especialista e sua racionalidade, a serviço dos de cima. Então, quem aumentava as tarifas? Os governantes, o Estado, ou que seja instituições, né, ou que seja, né, uma empresa privada. Então, ou seja, ao reverter o aumento das passagens em mais de 100 cidades do país, as pessoas deslocaram momentaneamente em compacto duradouro. Né? Para quê? Controle político de gestão de transportes. Então, ou seja, para eles tomar atitude para que isso não acontecesse, para que não ocorresse esse abuso do aumento das passagens, né, do transporte urbano. Então, esse foi um movimento que ocorreu em várias cidades, elas tinham os mesmos objetivos. Então, isso são movimentos sociais. Quem fez esse movimento? O indivíduo, o cidadão que foi para as ruas.
Tá? Então, isso, de certa forma, enfraquece o poder, né? Principalmente o Estado. Então, olha, qual é a causa da união? Para atender os seus interesses, né? Atender os seus objetivos do indivíduo. Será que todos, olha, sempre lutam pelas mesmas coisas? Lógico que não. Eu posso muito bem ir para um movimento social e ir para um determinado grupo, lutar, mas o meu objetivo talvez ele pode ser individual. Mas para me dar força para eu conseguir o que eu quero, né? Então por isso que ele não tem não tem as mesmas coisas, não tem os mesmos interesses muitas vezes. Olha, aqui é só para vocês entenderem o que são os movimentos sociais, né? Ó, os movimentos sociais estão presentes em toda a história da sociedade, como eu falei para vocês, desde a Idade Antiga até agora na Idade Contemporânea que nós vivemos. Ou seja, ele vai atender o interesse intrínseco da sociedade, o interesse real da sociedade, e sempre com algum tipo de conflito, tá? Porque existem os movimentos sociais, né, bem pacíficos, mas aqueles que vai lutar contra quem? Contra o Estado, vai lutar contra essas mudanças sociais, porque na verdade os movimentos sociais ele muda a sociedade, ele traz mudança para a sociedade. Por isso que tem o termo dentro da sociologia mudanças sociais, né? Os movimentos sociais ele vai trazer mudanças sociais de acordo com a sociologia. Qual a origem dos movimentos sociais? Como já falei para vocês e nós vamos ver agora, olha, na Idade Antiga, né? Olha, isso já desde Roma, Grécia, então, ou seja, é a luta dos patrícios, não, é a luta dos plebeus contra os patrícios. Mas essa luta era em favor de quê? Os plebeus lutavam para também fazer parte da política, porque quem poderia fazer naquela época, fazer parte da política, tinha propriedade, terra, eram os patrícios. Então os plebeus começaram a lutar por esse direito também, né? Também fazer parte da política também. Agora, na Idade Média, tem a revolta camponesa contra os senhores. Então, os plebeus também, eles eram camponeses. Só que eles queriam fazer parte do quê? Da política. Agora, aqui não. É uma revolta camponesa contra os senhores feudais. Por quê? Porque eles eram oprimidos, eles eram, né, explorados, de certa forma, e não, além de fazer parte de nada, eles, da política nem nada, mas eles queriam melhorar as condições deles dentro do campo. Porque, olha, eles não tinham direito a nada, esses camponeses. Então, da Idade Média vai ocorrer esses movimentos camponeses que vai lutar contra esse poderio dos senhores feudais. Ok? Na Idade Moderna, vem a questão da reforma religiosa, vem os movimentos, a liberdade econômica, tendo a reforma vai ter a liberdade econômica, a liberdade individual, tudo isso vai ocorrer dentro da Idade Média. Na Idade Contemporânea, que é agora, né, mais recente, nós vamos ter o movimento operário, né, lutando por melhores condições de trabalho, melhores salários. Isso a gente vai ver lá após a Revolução Industrial, o ludismo, o cardismo, né, a luta dos operários lutando pelo seu direito de participar da política, diminuir a carga horária dentro das fábricas. Então, tudo isso após a Revolução, né, Industrial a partir do século XVIII, início do século XIX. E os movimentos feministas, os movimentos que as mulheres lutam para ter os mesmos direitos, né, que é a luta de gênero, para elas conseguir os mesmos direitos, né, do que o homem, ganhar o mesmo salário, né, ter a participação na política. Então esse é um movimento feminista, que é um movimento mais moderno também na idade contemporânea. E o movimento negro, né, para acabar com esse preconceito racial, né, essa questão da desvalorização da cultura negra, do racismo, que existe até hoje dentro do Brasil. Então, esses são os movimentos mais contemporâneos, né, que surgiu na história, dentro da história contemporânea. Olha, o que podemos concluir preliminarmente sobre os movimentos sociais, né? São produto das desigualdades sociais. Então, o movimento social, ele vai acontecer muitas vezes por quê? Por causa dessa desigualdade que existe dentro da sociedade hoje. Não só agora, mas desde muito tempo, desde a formação da nossa sociedade, né? Outro fator, organiza em torno de uma luta específica, né, que também é o que os direitos, os movimentos sociais, quando ocorre porque estão lutando,
né, se vão se organizar para lutar por um objetivo específico. O outro fator é a coletividade, a união forma-se pelo conflito objetivo a ser alcançado. Então esses são as preliminarmente sobre os movimentos sociais. Né? O que nós podemos concluir? Por que acontece? O que eles vão se organizar? O que vai acontecer? Por que isso vai acontecer? Esses movimentos sociais. Outro fator é a reivindicação dos direitos e o elemento gerador dos movimentos sociais. Olha, vamos lutar para melhores condições de vida, melhor salário, melhor educação, melhor saúde para a população. Então, tudo isso leva aos movimentos sociais hoje. A tensão, né, a relação tensa entre o Estado, né, o indivíduo e o Estado. Né, se o governo está indo bem, ou seja, o órgão do Estado não está indo bem, a população vai para a rua para reivindicar melhores condições, para reivindicar a melhoria. Aqui é a questão do socialismo. Né? O socialismo científico é aquele socialismo real. Né? Você tem aquela noção de socialismo, aquela questão, vamos acabar com a desigualdade social. E Karl Marx ele pregou mais um socialismo real. Só que para ele, esse socialismo real, que é o socialismo científico, Karl Marx e Frederico Engels, baseava-se na luta de classe dos operários, né? Para lutar por essa igualdade. E tem o socialismo utópico, né, que vocês já viram falar em geografia, também fala em história, que o socialismo utópico é uma coisa imaginária que nunca aconteceu, né, uma utopia. Você imaginar formar uma sociedade igualitária, uma sociedade sem Estado, né, sem noção de Estado, que quem é o Estado somos nós, o indivíduo, o cidadão. Então isso não existiu. Mas aí Karl Marx vem com essa teoria do socialismo científico, né, onde ele vai pregar que, olha, acabar com as diferenças sociais, né, ou seja, com a desigualdade social, mas com a luta de classe. A proposta de pensar uma saída revolucionária para o socialismo, destruindo o capitalismo. Como que isso iria acontecer? A luta de classe. Trabalhadores, né, e operários. Né, a classe operária iria lutar contra, né, os donos das fábricas, né, ou seja, de um lado os operários, do outro lado a classe, né, comandante, a burguesia. Essa é a luta de classe. Lutar contra o poderio, né, contra o capitalismo, o que o Karl Marx pregava. E essa luta de classe ela vai influenciar, né, influencia a Revolução da Rússia em 1917, a Revolução de Cuba, a Revolução Chinesa, tudo baseado na ideia do socialismo científico, que é essa luta de classe. Vamos pensar um pouco. Olha aí que é mãozinha. Vamos pensar? O que nós pensamos? Vamos lá agora. Olha, qual a diferença do movimento socialista em comparação com os movimentos sociais? Os movimentos socialistas, gente, ele é legitimado, né? E o sonho deles é acabar com a diferença, com a desigualdade social. E a luta de classe, ela tem movimentos sociais, aliás, desculpa, vou até voltar novamente, porque eu embaralhei aqui agora. Então, olha, qual a diferença entre os movimentos socialistas em comparação com os movimentos sociais que mencionamos até agora? Então, olha, movimento socialista é um movimento legitimado, né, porque até hoje você vê que existe essa questão do socialismo, né? E que o socialismo ele lutava para acabar com a desigualdade social. E os movimentos sociais é de acordo com o interesse de determinado grupo, de determinada sociedade, de determinado indivíduo. E que muitas vezes determinados movimentos sociais eles não são legitimados. Então eles desaparecem. Né? Há determinadas lutas que desaparecem, que não acabou determinados movimentos sociais. Então essa é uma das diferenças desse movimento socialista e movimentos sociais. Olha, por que os movimentos sociais possuem dificuldade de se manter por mais legítimas que sejam as suas lutas, né? Por mais reais que sejam as suas lutas? Porque acaba o interesse, né? Muitas vezes desaparece. Então, acaba-se o interesse com determinados movimentos sociais, né, da sociedade. Então, ele vai desaparecendo. Por mais legítimo que ele for o movimento, mas ele vai desaparecer. Olha,
particularidade histórica do Brasil, né? Ó, tradição, agroexportadora e escravidão, que vai contribuir para essas lutas sociais, que existe até hoje a questão. O Brasil hoje o que é um agroexportador, mas e mantém a escravidão, lógico que mantém a escravidão, né? Como eu falei para vocês, a escravidão não é só a escravidão negra, né? A escravidão moderna que nós temos hoje, a escravidão de você ganhar um péssimo salário, né? Existe o outro tipo de a escravidão emocional, então existe tudo isso. Então existe várias formas de escravizar. Então isso são, né, a particularidade histórica do Brasil, que vai contribuir por lutas, onde vai contribuir para criar lutas sociais. Ó, associação ao capitalismo de maneira dependente, ó, industrialização a partir de 30, tardia, comparada aos países do capitalismo avançado, porque o Brasil ele começa a industrializar mesmo após o governo de Getúlio Vargas, né, que vai dar uma reerguida no Brasil, né, vai ocorrer uma acessão industrial no Brasil no governo de Vargas, né, a partir de 1930. Ó, exemplo de movimentos sociais no Brasil no início do século XX. Né? Quais são esses movimentos? A revolta da vacina em 1904, né? Que ocorreu no Rio de Janeiro. As pessoas foram para a rua porque não foram preparadas para tomar a vacina. E vem a questão da higienização no Rio de Janeiro. Então eles vão para a rua, né, para reivindicar o seu direito, porque vai demolir casas, barracões, onde várias pessoas estavam morando. Então isso provoca a chamada revolta da vacina. Aí veio um movimento operário no Brasil, também em 1917, né, para reivindicar melhores salários, melhores condições de trabalho dentro das fábricas. Tudo isso vai ocorrer no Brasil. A Guerra do Contestado em Santa Catarina, 1912, 1914, né, disputando posse de terra, né, que é uma luta também camponesa. Então, são exemplos de movimentos sociais, né, que é uma questão na história do Brasil e vai contribuir para esse surgimento, é uma transformação que vai ocorrer no Brasil, mas que vai contribuir para esses movimentos sociais ocorrerem. Ó, os novos movimentos sociais que surgem na década de 1960 são vistos como novos, né? Porque não se restringe a aspectos classistas, né? Então tem um outro aspecto os movimentos da década de 60, né? Principalmente por causa da questão do regime militar no Brasil. Enfatiza outras frentes de luta como raça, gênero, meio ambiente. Então tudo isso aí vai ocorrer a partir de 1960. Os novos movimentos sociais no Brasil, dentro do contexto da ditadura, associações de questões internas com as pautas externas como gênero, raça e ecologia, né? Então isso tudo vai mudando, né, os movimentos sociais de acordo com a necessidade da população. Olha, outros movimentos sociais mais recentes no Brasil, movimentos negros, movimentos sem terra, movimentos cara pintada, que ocorreu no governo Collor, né, que foi utilizado para poder tirar o Collor do poder, mas na verdade pintaram a carinha, mas eles não contribuíram merda nenhuma. Né? Na verdade tinha interesse dentro do Planalto, interesse político, interesse econômico. Isso só, de certa forma, fortaleceu os políticos lá dentro. Então, aonde vejo com que o Collor renunciasse o seu cargo. Olha, porque os movimentos sociais nunca cessam, né? Nunca acabam. Porque não atendimento das necessidades humanas básicas e ausência das garantias para o exercício de direitos fundamentais das pessoas faz com que existam, por exemplo, os sem terra, o movimento negro, o movimento das mulheres, o movimento contra a discriminação dos gays. Então isso sempre vai existir. Enquanto atender essas necessidades que é garantida, né, por leis, então sempre vai existir os chamados movimentos sociais. Ó, movimento Black Bloc, né, movimento Passe Livre. Então esses são os movimentos que sempre, olha, isso aqui é para uma reflexão para vocês. Ó, percebemos que, ó, caracterizar os movimentos sociais, muitas vezes os grandes meios de comunicação os colocam como violentos, autoritários, afirma que se fosse democrático faria manifestações pacíficas. Como vocês pensam esse tipo de acusação?
Porque quando tem os movimentos, principalmente quando vão para a rua lutar por melhores salários, melhores condições de trabalho, muitas vezes o governo usa tropa de choque, né, policiais, para acabar com o movimento. Então vem a mídia falar que é um movimento, olha, que é uns movimentos, né, que vai gerar briga, que o governo é autoritário, então tem que ser uma coisa mais pacífica. Então o que vocês pensam em relação a isso? Como relacionar a violência com as reivindicações dos movimentos? Até porque muitas vezes o governo ele usa a força, né, até mesmo para, né, ou seja, amedrontar o movimento social, a população que está ali na rua, né, o que eles param com aquilo ali. Se torna movimentos, né, autoritários, movimentos violentos, e a mídia contribui para isso. A mídia é fortíssima para esse tipo de movimento, né? Olha, esse aqui é né, só a referência do livro de vocês, ok? Espero que vocês tenham entendido, né? Lógico, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Agora eu vou postar o vídeo para vocês, né? E vocês vão assistir o vídeo e depois eu vou postar a atividade. Uma boa noite para vocês, uma ótima aula.